No decorrer dos anos, muitas histórias foram criadas pelo imaginário popular em torno da figura polêmica de Lampião. Algumas dessas histórias sangrentas, outras romanceadas e tantas outras com teores cômicos ou sarcásticos. Mas a verdade é uma só, e todos nós sabemos que a história do cangaço, e em especial a história do cangaceiro Virgolino Ferreira da Silva Lampião, foi escrita com muito sangue, suor e sofrimento, um período de luto para o sertão e para o sertanejo nordestino. Muitas histórias de crimes monstruosos que foram cometidos tanto por parte dos cangaceiros quanto de grande parte das volantes que os perseguiam se perderam com o passar do tempo. Mas uma grande e importante fatia dessas histórias foram salvas através da memória popular e de documentos que ainda nos tempos atuais podemos ter acesso. Com o intuito de preservar e divulgar a história cangaceira, selecionamos algumas dessas histórias e a partir de agora apresentaremos em capítulos, onde especialistas e estudiosos do assunto falarão a respeito dos fatos acontecidos, cada um dentro da sua especialidade. Tenho a plena convicção que através dessas histórias teremos o maior conhecimento e compreensão sobre os fatos e acontecimentos desse período negro da nossa história chamado cangaço. Este caso aconteceu em 11 de abril de 1931, numa povoação, o Arraial, perto de Uauá. Poço do Vieira ou São Paulo, nas narrativas tem uma certa dúvida em relação à localização. Lampião chegou e disse que tinha alguém traído da última vez que ele ali tinha passado. Queria saber quem foi que procurou em Uauá a polícia para falar sobre sua passagem. Apresentou-se Manuel José Cardoso, também conhecido como José Félix, e disse: capitão, fui eu que conversei com os policiais. Ah, foi o senhor, pois pegue ele. Ele estava junto com a esposa, Ana ou Joana Cardoso. E Lampião disse: pegue esses dois e dispam, que eu vou mostrar o que acontece com quem trai Lampião. Passearam pelo povoado, saquearam, por aí vai. Colocaram os dois sobre uma montaria, nus, e passearam, saqueando. Pois bem, em certo momento Lampião disse: chame a população, que eram cerca de 40, 50 pessoas, que eu vou mostrar uma coisa bonita. Quando as pessoas chegaram, ele fez pegar uma espingarda de caça, que ele disse que não queria desperdiçar munição boa com gente ruim, e disparou contra a cabeça de José Félix, o Manuel José Cardoso, também conhecido como José Félix. Como ele não morreu, Lampião pegou um punhal e cravou lentamente em seu pescoço. Depois voltou-se para a esposa, que estava grávida, 4, 5 meses de gravidez. Uma das vítimas no povoado era o coronel José Antônio. E ele pediu: olha, não tem nada a ver com as coisas do marido, vamos relevar isso. Lampião pensou e disse: tudo bem. Mas um cangaceiro disse: não, capitão, o senhor desculpe, mas esse povo tem que ver como é que... O que acontece com quem trai um homem bom como o senhor? Lampião concordou, segurou-a pelo braço, fez ajoelhar, cortou o cabelo dela a facão, deu-lhe uma surra de lateral de facão. Depois disso, fez ela levantar, com o facão ele raspou os pelos genitais dela. Pegou um açoite e açoitou até sair muito sangue, sangrar, e ela cair. Parou de gritar, deitou, encolheu-se, posição fetal, e ali ficou. Ele decidiu que não estava encerrada a coisa ainda. Pegou o coronel que ele tinha aprisionado, colocou sobre a montaria e ela na garupa e se afastaram 8, 10 quilômetros.
Foi então que ele percebeu que não tinha mais como receber algum dinheiro do coronel. Também perdeu interesse por ela. Mandou-a devolver e disse: devolva a porquinha lá para o bode velho morto. E despachou. Bom, Joana ou Ana cometeu ficar nonagenária. Na época do suplício ela tinha 20 e tantos anos de idade. E ficou conhecida na região como Ana ou Joana Facão. Bem, eu vou falar aqui sobre o esquartejamento do tenente Geminiano, fato que aconteceu em 1º de agosto de 1930. Esse fato aconteceu aqui na Bahia, entre o município de Tucano e Monte Santo, e ocorreu na fazenda Mandacaru. Lampião preparou uma emboscada, tendo informações que estava vindo uma volante. Essa volante tinha cerca de 11 membros, né? Entre eles estava lá, além dele estava lá o sargento Miranda e o tenente Geminiano. Eles foram logo mortos no primeiro tiroteio, né? Então, com a morte deles dois, já foram seguidamente mortos outros volantes, né? Cerca de 7 soldados caíram mortos e cerca de 5 fugiram. Era uma volante pequena em relação ao número possível de cangaceiros que Lampião tinha. Nesse período de 1930, Lampião constava com 25 membros, incluindo ele, contado por mim, por diversas vezes eu fiz essa contagem, e no período de 1930 ele teve uma vantagem numérica nesse combate, né? E saiu vitorioso. A questão que eu falo desse fato não é que seja o maior, mas foi de uma crueldade após a morte desses volantes e do tenente. Eles foram esquartejados, foi degolado o tenente Geminiano, abriu o seu ventre, porque ele parecia ser um cara gordo e tinha muito gordura, e essa gordura foi utilizada para lubrificação das armas dos cangaceiros. Uma coisa assim muito cruel, muito absurda, né? Eu acho que teve outros fatos que aconteceram na vida de Lampião, mas esse foi um destaque porque foi o primeiro grande vitória dele aqui na Bahia. E foi uma repercussão muito grande na imprensa, tanto da Bahia quanto nacional, onde foi mostrada depois as fotos dos corpos e da cabeça do tenente Geminiano, ficou pregado numa cerca, e o fato de ter lubrificado os armamentos, que para mim foi uma cena cruel, e a justificativa que Lampião deu foi para vingar o cangaceiro Gavião, que tinha sido morto e que tinha aparecido na imprensa também, a cabeça dele, só o crânio. Então, esse fato para mim é de destaque na vida do cangaço e de Lampião, particularmente nesse período que ele esteve aqui na Bahia. A questão de taxar Lampião de bandido, herói ou justiceiro, eu acho que, partindo assim para a coisa mais simples, olhando o Código Penal da época, né, e fazendo hoje um julgamento de Lampião, ele seria condenado como bandido e não teria nenhuma chance de ser qualificado como herói nem justiceiro. Cometeu muitos crimes em sua trajetória, como nós sabemos, né? Há muitos crimes de morte, muitos crimes terríveis. Mas o que mais me marcou, certamente, foi o crime contra o fazendeiro Manuel Francisco de Brito, mais conhecido como Manuel Salinas,
morador da cidade de Jeremoabo, na Bahia, que em determinado momento foi intimado por Lampião para dar uma quantia de dinheiro para ele, 5 contos de réis. Ele deu uma vez, pediram novamente, ele se negou a dar a quantia total e acabou procurando a polícia para dizer da chantagem que estava sendo vítima e para pedir proteção. Ao saber disso, Lampião passou a considerá-lo um traidor, um dedo duro que o entregava para as volantes e o ameaçou de morte. Diante dessa ameaça, o Salinas sabia que Lampião cumpria as suas palavras. Ele resolveu se instalar em Jeremoabo e essa cidade não era invadida por Lampião, que era uma cidade com certo grau de expressão, uma cidade que tinha policiamento. E aí ele ficou um tempo lá, pediu proteção para a polícia e conseguiu se manter durante algum tempo lá. Mandava os filhos irem na fazenda, cuidar da criação, cuidar dos animais, cuidar das plantações. Mas em determinado momento a mandioca estava crescendo, ele achou que estava um pouco mais tranquilo e resolveu seguir de madrugada para a sua fazenda, chamava-se Fazenda Almecega, a 18 quilômetros da sede de Jeremoabo. Ele se deslocou para lá com um grupo no qual estavam 3 filhos, estavam alguns netos, amigos e vizinhos da família Batata, que eram parentes dele. Ele se deslocou até lá e ao chegar, poucas horas depois que eles chegaram lá, a fazenda foi cercada por cangaceiros, Lampião à frente, e Lampião disse então para ele que ia matá-lo e que ia cumprir a palavra que havia dado. E, ato contínuo, várias pessoas que estavam com ele foram mortas a tiros pelos cangaceiros, todos da família Batata. 2 filhos foram mortos no mesmo momento, um terceiro filho, os cangaceiros mandaram que destelhasse a casa, que depois seria queimada. Ao fazer isso, ele conseguiu escapar, esse filho se chamava Fabiano e conseguiu fugir, entrar na capoeira e não foi pego. Mas aí Lampião, o que ele faz? Ele castra o velho, ele arranca as orelhas, quebra todos os dentes, arranca todas as unhas, comete torturas terríveis contra o Manuel Salinas, coloca o ensanguentado em cima do cavalo, leva até uma fazenda vizinha, onde estava o filho dele, o filho do Manuel Salinas, Ulisses, que era vaqueiro dessa fazenda vizinha. O filho é chamado, ao chegar, vê o pai naquela situação, não tem tempo nem de questionar nada, é morto com um tiro na cabeça. Em seguida, o velho é morto na frente de todas as outras pessoas da fazenda com um tiro de misericórdia. Ao fazer isso, Lampião quer demonstrar o domínio territorial de uma determinada área, dizer que é ele que manda e punir os traidores, punir os delatores, que é para incutir o medo nos que ficassem depois. Essa história é uma das mais terríveis. Há outros crimes contra outras famílias, a família Giro de Pernambuco é um crime bárbaro também. Mas essa história do Manuel Salinas eu achei tão terrível que fiz questão de registrá-la no meu livro Os Homens que Mataram Facínora, a história dos grandes inimigos de Lampião. Então não resta nenhuma dúvida que Lampião de fato foi um bandido. Lampião jamais foi um herói, o que não quer dizer que a polícia fosse muito melhor. A polícia muitas vezes era tão cruel quanto os cangaceiros, e inocente mesmo nessa história era o pobre cidadão do campo, que era ora vítima dos cangaceiros, ora vítima da polícia. É isso aí. Nós sabemos que Nazaré teve 16 mortos, né, por Lampião, mas o que me chama a atenção hoje é a morte de Olímpio Jurubeba, porque foi exatamente há 95 anos que aconteceu. Olímpio Jurubeba estava no Genipapo, terminando a construção de uma casa junto com sua família, e colocava uma linha quando, por descuido, escapuliu e caiu. Naquele dia, ele mesmo sentindo dores, decidiu que iria lutar, quando soube, através do seu tio Gomes Jurubeba, que aqui na região tinha cangaceiros, que os cangaceiros estavam aqui nas proximidades, que já tinham tentado atingir Pedro Tomás, na propriedade Pau de Leites, na fazenda Ima, e que iam sair daqui os parentes, né? Os primos e também o seu irmão, em direção à região das Baixas para lutar. Ele mesmo sentindo dores, ele fez a opção de ir. Quando chegou lá nas Baixas,
no momento dos tiros, ele foi atingido na coluna vertebral. E, sabendo que iria morrer, chamou Davi para se despedir, mandando lembranças para a noiva, para a família, dizendo que Nazaré não deveria recuar de lutar para que não fosse destruída, que todos os nazarenos pudessem lutar para não deixar Nazaré ser destruída, e que sentia muito morrer e não ver o fim da questão entre Lampião e os nazarenos. Naquele momento que ele acabou de falar, ele foi atingido novamente embaixo do braço e teve morte súbita. Aquele dia também morreu Inocêncio. Inocêncio os nazarenos saíram com 2 perdas, né, das baixas. Os corpos foram levados para a fazenda Pau de Leite, e lá na fazenda Pau de Leite passaram a noite e no outro dia foram sepultados no cemitério da fazenda Ema. Bom, esse foi um dos casos, né? Foram 2 casos, 2 mortes que aconteceram devido a essa guerra com Lampião. Lampião, para a gente, não pode ser considerado um herói, não pode ser considerado só história. Infelizmente, nós temos um passado que nos remete a uma situação de muita tristeza, um sentimento de muita perda. Então, para nós, nazarenos, Lampião é considerado um bandido. Olha, associar Lampião de um herói é complicado, porque geralmente um herói, ele protege, ele luta em prol daquela pessoa, daquele lugar, e um herói jamais comete iniquidades, né? No caso de Lampião é difícil associá-lo, né? Por exemplo, aqui na Baixa da Mata, antiga Baixa da Mata, um povoado bem próximo a Jeremoabo, Lampião fez um ato que eu, como pesquisador, acho horrível. Ele, numa noite, matou toda a família do jovem Medindon, inclusive seu pai. Havia-se um relato de alguns coiteiros do povoado Arrastapé que a família de Medindon teria delatado cangaceiros a alguma força volante. Em um dia, isso no ano de 1931. Então, em um dia, Lampião chega lá com todo o seu efetivo, pega a família de Medindon, mata, já ia ali 5 a 6 mortes, de toda uma família, e alguns parentes ali da região. Então ficaram presos o pai, o patriarca da família, o senhor pai do Medindon, que era um jovem também, que também seriam sentenciados à morte. Isso Lampião não quis nem saber se era verdade ou não. A punição realmente era uma coisa estarrecedora, O cangaço sempre trabalhou com o termo terror. O terror sempre foi um termo usado. Agora, ele fez atos, A própria Dona Rosa Maria Figueiredo, a mãe da cangaceira Lídia, por diversas vezes ele ajudou. Lá ele era tido como um herói, É tanto que ele deixou o cangaceiro Zé Baiano lá por semanas para se tratar de um furúnculo na cabeça. Então aí ele já é associado ao herói. Já na família de Medindon, então faltaram esses 2, Medindon e seu pai. Depois de toda a matança, eles iam saindo para o povoado e tinha um senhor na calçada por nome de Siriaco. Então, na saída, o próprio Lampião deu um tiro e matou o senhor, o idoso, o ancião Siriaco, morreu ali, porque estava em transe, olhando, vendo aquela situação. Acho que faltou, coitado, até força para correr, na realidade. Então, chegando mais à frente, um lugar chamado Lagoa do Canto, os 2 estavam amarrados, o jovem Medindon e seu pai. Lampião pede para que Ângelo Roque corte as amarras, para separar os 2, que eles vinham amarrados. Nessa hora, a esposa de Medindon veio e disse: Lampião, pelo amor de Deus, não mate Medindon não, que ele não entregou você não, pelo amor de Deus. Lampião, assim, com um jeito rústico, disse: olha, isso é com o compadre Anjo, que é quem está resolvendo isso aí, não é comigo não. E virou as costas. Nesse bate-papo ali, a mulher saindo, quando o Medindon
percebeu que a mulher já estava numa distância já grande, e ele, ó, marcou carreira aí, saiu por dentro das macambiras aí. Na mesma hora o fogo foi efetuado em Medindon, né, que chegou a escapar, né? Ele deu esse depoimento aí, desse escape fenomenal, desse milagre na realidade, né? Já seu pai, que estava amarrado com ele, não teve a mesma sorte, né? Foi executado de imediato com várias punhaladas e tiros de parabelo. Então fica difícil a gente dar uma posição de herói. Nesse caso, Lampião foi bandido, ao extremo, né? Já que era a lei do terror que imperava ali, né, naquela época. Mas associar Lampião nessa ocasião como um herói é impossível.